Então, eu vou apresentar a nossa próxima convidada, que é a professora doutora Carmen Beatriz Neufeld. A professora Carmen, então, ela é doutora e mestre em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é pós-doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é livre-docente em terapia cognitivo-comportamental pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. É professora associada do Departamento de Psicologia e professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da USP. É fundadora e coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental, o LAPIC da USP. Acho que estou falando correta, qualquer coisa depois me corrige, Carmen. Ela é atual presidente da Comissão de Internacionalização da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto da USP. É professora convidada permanente do mestrado da Universidade de Granada, Espanha, e do mestrado e doutorado da Universidade de La Laguna, na Espanha. É bolsista produtividade do CNPq, né? Pesquisadora, faz pesquisa então também com a professora Marina. Ela é atual presidente da Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Conductuales de 2019 a 2022. É ex-presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e membro fundador e atual presidente da Associação de Ensino e Supervisão Baseados em Evidências. É terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, com mais de 20 anos de experiência clínica. Realizou treinamento em ensino e supervisão pelo Beck Institute na Filadélfia, Estados Unidos. A professora Carmen também é autora de mais de 30 livros, mais de 80 capítulos de livros e mais de 70 artigos científicos na área da TCC. Participa de diferentes redes nacionais e internacionais de pesquisa em temas relacionados às terapias cognitivas e comportamentais. Supervisiona e ministra workshops como convidada em diversos países sobre terapia cognitivo-comportamental em grupos e terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes. Então, a professora Carmen vai falar para a gente como fazer TCC em grupos. A palestra da professora Carmen, então, ela vai ser um pouco diferente, porque vai ser em formato, então, de perguntas e respostas. Então, nós vamos iniciar com as perguntas que foram feitas pelos ouvintes nas nossas redes sociais, e vocês fiquem à vontade, então, para abrirem as suas câmeras, né, ao longo da nossa fala aqui, da nossa conversa. Podem levantar a mão para fazer perguntas pelo microfone ou deixar perguntas no chat, que nós da comissão organizadora vamos, então, selecionando as perguntas e fazendo para a professora Carmen durante a noite. Então, fiquem bem à vontade, né? Eu vou convidar os meus colegas da comissão também para abrirem as suas câmeras, deixarem as câmeras abertas, para a gente fazer, então, uma noite de bate-papo, né, com a professora Carmen. Então, vou deixar ela falar um pouquinho. Boa noite, Carmen. Olá, tudo bem? Que alegria! Marina, sua linda! Tudo bem? Pri, que bom te ver! Prazer, Jaqueline, prazer todo mundo. Bom, muito obrigada pelo convite. E obrigada por abrirem as câmeras, porque, né, eu acho que deve ser porque eu sou terapeuta de grupo, eu sou um ser humano viciado em interação, então preciso, assim, falar com as pessoas, não consigo, não vivo sem interação. Então, e adoro uma interação, assim, com um montão de gente, né? Coisa de gente que gosta de grupos, né? Quanto mais gente, melhor. Muito bem. Então, muito obrigada por essa oportunidade, pelo convite e principalmente por me darem a oportunidade de falar desse tema que eu amo, que é a TCCG, né? A Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupos. Tá bem, Carmen. Então, eu vou iniciar com a primeira pergunta, né, que foi enviada, então, pelas nossas redes sociais, e aí depois nós vamos dando continuidade, vamos fazendo como um bate-papo, uma conversa, né, como eu falei, né, pessoal, fiquem à vontade para ir perguntando no chat, para a gente fazer, então, um momento de integração, e podem abrir as suas câmeras também, tá?
Então, a primeira pergunta, assim, que veio para nós é se tu pudesse falar um pouquinho em quais contextos, então, que são indicadas as psicoterapias em grupo, né, com base nos estudos de evidências, né, se tem alguma psicopatologia, algum perfil de paciente que são mais indicados, para quem está iniciando, assim, nessa área. Maravilha. Bom, essa pergunta é excelente. Daria para a gente falar horas e horas a fio, né, dessa pergunta. Eu vou tentar, eu sei que tem várias perguntas, né, Jaqueline? Então eu vou tentar ser breve nas minhas respostas, porque eu tenho esse problema também de ser muito empolgada. Aí eu me empolgo e não paro nunca mais de falar, né? Mas como eu estou querendo a interação com vocês, eu vou tentar refrear o meu impulso de falar desse assunto apaixonante para vocês também poderem interagir mais comigo. Bom, se a gente pensar em termos de TCCG, o que a gente tem, né, na literatura é que a grande pergunta é para que e para quem? Na verdade, são poucos os pontos nos quais a gente não tem evidências de que a intervenção em grupo poderia funcionar. Mas, de novo, vai depender muito para qual direcionamento eu vou dar a essa intervenção. Então, por exemplo, atualmente, né, a gente tem dados mostrando que, por exemplo, para ansiedade social, para ansiedade em geral, para TAG, para depressão, para bipolaridade, para TOC, todos são transtornos que se beneficiam bastante de intervenções grupais. E em geral fica aquela pergunta, né? Mas por quê? Por que se beneficiam, né? Um dos pontos que conta muito para a intervenção em TCCG funcionar para as diferentes demandas são os fatores terapêuticos. Então, se eu tenho a possibilidade de ter os fatores terapêuticos funcionando no seu nível ótimo, em geral, isso acaba fazendo literalmente um upgrade nas nossas intervenções. Então, por exemplo, alguém poderia estar perguntando, mas, por exemplo, para ansiedade social, tudo que um ansioso social não quer é ir para grupo. Então, como assim grupos é bom para essa intervenção? Justamente por isso, porque, na verdade, a possibilidade de uma intervenção em grupo, quando as pessoas já têm uma dificuldade de interação, acaba sendo como se fosse, né, um treino em loco, né? Uma possibilidade mesmo de eu interagir, de eu aprender. Então, o grande desafio nesse caso de grupo vai ser a motivação para participar, vai ser como eu vou organizar esse programa. Só para dar uma ideia para vocês, por exemplo, tipicamente, se nós vamos colocar pessoas com ansiedade social em grupos, a gente não vai jogar as pessoas lá no grupo. Primeiro que elas não vão aderir, né? O próprio protocolo de intervenção em grupo vai prever intervenções individuais prévias, talvez um encontro prévio para as pessoas se conhecerem e aí começar a intervenção em grupo, por exemplo, para essa demanda. Já para outras demandas, como por exemplo, pessoas com obesidade que querem lidar com a questão da manutenção do peso, a gente tem dados mostrando que eu não preciso de intervenções prévias individuais para que essa intervenção tenha eficácia, né, em termos de resultados. Então, só para dar alguns exemplos, né? Só que todos esses exemplos que eu dei estão relacionados com alguma sintomatologia, alguma demanda clínica mais específica. E eu vim aqui também para convencer vocês que a gente pode fazer grupos para várias outras coisas e não só para trabalhar questões onde eu já tenho uma sintomatologia instalada, né? Existem várias modalidades de grupo em TCC que eu posso fazer e que, na verdade, podem ser muito mais voltadas para prevenção, para promoção de saúde, para desenvolvimento de habilidades, por exemplo. Só para dar um exemplo para vocês. Meu paciente com ansiedade social, por exemplo, ele não está disposto a entrar num grupo para ser o seu tratamento principal. Mas, por exemplo, talvez ele se beneficiaria de um treino de habilidades específico. Por exemplo, um treino de interação
específico de habilidades sociais ou de comunicação eficaz. E então a intervenção em grupo poderia ser o que a literatura tem mostrado que é bastante indicado também, a TCCG, como um tratamento adjuntivo, ou seja, um tratamento adicional. Então, as pessoas elas poderiam estar em uma intervenção individual para uma demanda específica e, paralelamente, participarem de uma intervenção para desenvolvimento de habilidades, por exemplo. Isso, inclusive, é o que a gente vê em termos de literatura, já que tu pediu que eu falasse em termos das evidências, isso é, por exemplo, o que a gente vê como sendo o protocolo de tratamento com maiores evidências, por exemplo, para transtorno de personalidade borderline, dentro de uma perspectiva da terapia comportamental dialética, onde tu tem a intervenção individual, os grupos de habilidades, além da intervenção familiar e muitas vezes o próprio coaching terapêutico aí telefônico, né? Então, quer dizer, eu começo a ter várias intervenções, né? Que podem aumentar as chances de que a combinação de todas essas intervenções alcancem melhores resultados em termos da intervenção para o paciente, né? Eu vou parar de falar para tu poder fazer outras perguntas, senão eu fico falando sem fim, né, Jaqueline? Não, tá ótimo, super respondeu, Carmen. A gente gostaria de saber também outra pergunta que foi enviada, né? É sobre os tipos de grupo na TCC, né? Então, qual a diferença entre um grupo psicoeducativo e um grupo terapêutico? Se pudesse falar um pouquinho sobre Ai, os adorei tipos. essa pergunta, Jaqueline. Amei essa pergunta. Essa pergunta é um presente, adoro. Em TCCG, nós temos 4 tipos de grupos, basicamente, tá? Nós temos os grupos de apoio, que também tem em outras linhas teóricas. Então, gente, por favor, não entendam que eu estou dizendo que essas coisas só existem na TCCG, tá, gente? Não é isso. É que eu só posso falar da perspectiva da TCCG, que é o que eu tenho estudado. Mas dentro, então, da TCCG, a gente tem os grupos de apoio, que tem como principal foco ofertar suporte a pacientes que já receberam uma intervenção e que estão estáveis. Então, em TCCG, as evidências elas se voltam para grupos de apoio com pessoas que já estejam estáveis, já tenham tido algum tipo de intervenção. Além disso, também há evidências de grupos de apoio para cuidadores ou pessoas, no caso, tanto da área de saúde como familiares, de pessoas com algum tipo de transtorno crônico. Então, são esses 2 tipos de grupos que a gente tem para apoio, que a gente tem evidências consistentes na literatura em TCCG. Depois nós temos a categoria dos grupos psicoeducativos, que se dividem em 2, que são, então, o grupo de psicoeducação e o grupo de orientação e treinamento. No grupo de psicoeducação, eu vou basicamente fazer psicoeducação, ou seja, eu vou basicamente trabalhar com ofertar informações de qualidade para aquele grupo e intervir para que as pessoas identifiquem aquelas características em si mesmas. Enquanto que nos grupos de orientação e treinamento, além de psicoeducação, eu preciso treinar uma habilidade específica. Então, essa é a grande diferença desses 2 tipos de grupos psicoeducativos. Mas não se iludam, tá, gente? Isso não significa dizer que a gente não faz psicoeducação num grupo de apoio ou num grupo terapêutico. Psicoeducação como técnica, eu costumo brincar, Jaqueline, que psicoeducação é definitivamente a técnica que a gente mais faz. As pessoas dizem que é reestruturação cognitiva, mas não é não, gente, é conversa isso aí. Não é reestruturação cognitiva, a gente faz muito mais psicoeducação. Porque para fazer qualquer outra coisa, eu começo com psicoeducação, né? Então, psicoeducação é, sem dúvida, a técnica mais usada. Portanto, os grupos psicoeducativos, então, eu posso literalmente separar, ou seja, fazer só a questão da psicoeducação, ou eu posso fazer psicoeducação e orientação e treinamento. Então, por exemplo, desenvolvimento de habilidades específicas, por exemplo, Marina falando aí da questão das emoções, então eu poderia fazer um grupo de orientação e treinamento para manejo de emoções, para regulação emocional, desenvolvimento de habilidades sociais, por exemplo, resolução de problemas, por exemplo, comunicação eficaz,
assertividade, empatia e assim por diante. E depois nós temos ainda uma outra categoria, que são, então, os grupos terapêuticos. Os grupos terapêuticos, eles são, então, psicoterapia mesmo, né? Digamos assim, a gente está falando aí numa diferente escalinha de doses de intervenção, digamos. Isso, normalmente, para quem trabalha só com intervenção individual e não está muito acostumado com a coisa da TCCG, fica, às vezes, até meio assustado. Como assim, doses de intervenção? Então, já há quase 20 anos, a gente tem aí estudos que mostram que eu posso fazer High Intensity CBT e Low Intensity CBT, ou seja, eu posso ir numa escala de pouca intervenção ou menos intervenção até uma dose mais elevada de intervenção. Então, os grupos terapêuticos estão nessa onda da TCC de alta intensidade, né? Nem todos os nossos pacientes ou nem todas as pessoas do mundo, gente, precisam de high intensity, né? Ou seja, muitos de nós nos beneficiamos com intervenções com menor quantidade de intervenção ou com menor quantidade de sessões. Então, isso também é uma outra coisa que eu acho que é bem importante da gente esclarecer quando a gente fala desses diferentes tipos de grupos. Então, os grupos terapêuticos vão ter como foco principal a questão da psicoterapia de grupo mesmo. Eles são, então, o nível mais hard, né? Mais intenso de intervenção, e isso vai impactar diretamente na minha seleção. Então, isso vai impactar diretamente em quem pode e quem não pode entrar nesse grupo. Todos eles, na verdade, vão ter especificidades, como o número de participantes, números de sessões, o quanto esse protocolo precisa estar já todo previamente planejado para iniciar essa intervenção. Então, essas também são diferenças importantes nos diferentes tipos, né, nas diferentes modalidades de grupos. Ótimo, eu acho que tirou a dúvida que estava aqui. Muitos dos estagiários queriam saber a diferença dos grupos, dos tipos. E quando vai se trabalhar em grupo, tem diferença nas técnicas utilizadas com o grupo e no atendimento individual? Boa, muito boa pergunta. A resposta é sim e não. Pode fazer resposta sim e não? Não, só pode ser resposta sim ou não. Todo mundo aí já é flexibilizado, não tem distorções cognitivas, então ninguém aqui tem pensamento dicotômico e eu posso dizer sim e não ao mesmo tempo, né? Bom, brincadeiras à parte. As técnicas em si, digamos assim, o conceito técnico em si não muda em termos de grupo e de individual. Então, por exemplo, uma dessensibilização é uma dessensibilização, psicoeducação é psicoeducação, reestruturação cognitiva é reestruturação cognitiva, resolução de problemas é resolução de problemas. Agora, é claro que tem diferença na hora da aplicação. Por quê? Porque é diferente eu aplicar uma dessensibilização, uma resolução de problemas, mesmo uma reestruturação cognitiva com uma pessoa ou com várias. E aí, qual é a grande diferença? É o quanto eu conheço sobre o funcionamento de grupos. Então, eu tenho que entender que eu estou ofertando, que eu estou aplicando essa técnica em um sistema. O grupo, ele é um sistema. E como sistema, ele tem características específicas. Por exemplo, talvez vocês já tenham percebido isso, que quando vocês estão em grupo, em alguns grupos, parece que vocês mesmos não se reconhecem. Tipo, nossa, eu estou nesse grupo e estou fazendo tal coisa, isso eu não faria normalmente. Por que será, gente? Será que é algum efeito sobrenatural? Os OVNIs? Alguma coisa que está aí influenciando vocês? Não. A gente está falando do quê? Do efeito que o grupo tem sobre nós e nós sobre eles, sobre ele, né? Sobre o todo, sobre o sistema. Então, as técnicas também vão ter influência da situação grupal. Por isso, eu preciso, além de entender de TCC, além de entender das técnicas, eu preciso entender dos aspectos de processo. Porque as técnicas são as mesmas, mas o que muda é o processo. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia,
Numa reestruturação cognitiva no individual, eu posso, muitas vezes, né, o próprio paciente, na hora de responder, ele pode até se desviar um pouco daquele foco para depois ser trazido de volta. Ou seja, eu posso ir fazer uma grande volta para chegar naquele objetivo. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, reestruturação cognitiva em grupo, é fundamental que eu tenha muita clareza do que é que todos aqueles integrantes têm em comum. Por quê? Porque existe um fator chamado pertencimento. E antes de eu poder trabalhar com muita heterogeneidade, eu preciso que as pessoas se sintam pertencentes. Se elas tiverem uma sensação de que elas são o patinho feio, que elas destoam de todo o resto, elas param de falar. Elas param de participar. E isso é justamente o que a gente não quer. A gente quer que as pessoas continuem se sentindo suficientemente à vontade para colocar as suas opiniões, as suas ideias, o que está acontecendo, né? O que elas estão compreendendo daquele tema que a gente está discutindo. Então, a mudança vai ser muito voltada para essa questão de eu buscar essas coisas que todo mundo tem em comum. Claro que depois, na medida em que esse pertencimento se instala, essa coesão grupal se instala, o grupo também tem um potencial muito grande de lidar com essas diferenças, ou seja, o fato de que nós temos diferentes interpretações. Então, mesmo tendo algo em comum, nós temos diferentes interpretações de uma mesma situação. Então, é muito um jogo, um equilíbrio nesse sistema que eu preciso estar atenta na hora da aplicação das técnicas. Mas se eu tiver que descrever a técnica continua sendo a mesma técnica, com os mesmos objetivos. É a forma como eu vou aplicar, é a forma como eu vou conduzir, sempre tendo como pano de fundo os fatores terapêuticos e os aspectos de processo grupal. Ótimo, Carmen. Eu acho que agora eu vou para uma pergunta, então, que tu já foi respondendo um pouco, assim, de quais são esses aspectos a serem considerados na avaliação do melhor formato da TCCG, assim, o que o terapeuta tem que levar em conta quando ele vai, então, formar um grupo, né? Tu falou um pouco do número de participantes, as características. Bom, eu costumo brincar que a gente normalmente, quando a gente quer fazer grupos e não tem muita experiência com TCCG, em geral a gente começa pelo como. Então a gente junta assim, ó, todos os como que a gente vai fazer. Então a gente faz uma lista de todas as técnicas que a gente vai usar. Aí a gente fica assim super empolgado porque vai ser tão legal, blá 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 blá. E no fim a gente esquece que antes de responder como, eu tenho que responder para que e para quem. E essas duas perguntas parecem super simples, né, gente? Mas elas não são. Jaqueline, elas são uma dor de cabeça na nossa vida, essas perguntas. Por quê? Porque quando tu pensa que tu respondeu uma, qualquer mudança de resposta que tu faz em uma impacta na outra. Exemplo. Então, eu quero fazer um grupo. Para que você quer fazer um grupo? Ah, eu quero fazer um grupo para, vamos lá, regulação emocional. Aí eu te pergunto, para quem? Aí tu diz, para crianças de 8 anos. Ótimo. Tá. Mas essas crianças de 8 anos, elas têm déficits de regulação ou não têm déficits de regulação? Essas crianças de 8 anos têm alguma questão específica que elas precisam apresentar ou não? Eu preciso pensar muito em quem é elegível para esse meu para quê. Por quê? Porque como nós acreditamos em TCCG que o grupo é um sistema, e o sistema ele é montado por nós, porque os grupos eles não brotam dentro das nossas salas, né, gente? Nem nas nossas salas virtuais, nem nas nossas salas presenciais. As pessoas não brotam lá, tipo, saindo além, né? A gente que convida, a gente que chama. Então, isso significa dizer que tem uma responsabilidade da equipe de terapeutas de convidar as pessoas. E esse convite, ele não é um convite, digamos assim, despretensioso. Ele é um convite para um para quê específico.
E então eu preciso levar muito em consideração. E essas coisas, esse para quê, atende esse para quem? Quais são as características desse para quem? Ou seja, essas crianças de 8 anos, elas vão conseguir entender isso, esse para quê? Está adequado à linguagem, ao nível de desenvolvimento, aos aspectos culturais, à própria demanda, né? É um grupo mais de prevenção, é um grupo de promoção, ou é um grupo voltado para pessoas que já têm dificuldade de regulação emocional? Estou usando regulação emocional aqui como um exemplo, considerando aí que a Marina estava falando sobre aspectos nesse sentido, né? Mas a gente poderia pensar em outros, por exemplo, grupos de habilidades sociais. As pessoas adoram fazer grupos de habilidades sociais, até porque é um tipo de habilidade que tem evidências muito contundentes de que tu tem um resultado infinitamente melhor em grupo do que individualmente. Então, por exemplo, isso eu vou querer desenvolver alguma habilidade social em específico. Quem são as pessoas que se beneficiariam? Porque um dos pontos, Jaqueline, muito importantes dessa tua pergunta, né, da pergunta que foi enviada, em TCCG, a intervenção tem que ser bom para os 10. Não pode ser bom só para uma pessoa. E nós, como muito apaixonados que somos pelas coisas que fazemos, a gente pensa assim, ó, vamos deixar todo mundo entrar, porque é tão legal essa proposta que nós estamos fazendo, é tão maravilhosa, todo mundo vai se beneficiar. Eu amo essa empolgação, gente. Eu mesma também sou assim bem empolgada, mas isso não tem base em evidências. As pessoas elas vão se beneficiar se realmente essa intervenção for adaptada para elas. E aí, nesse caso, isso significa dizer que quando eu coloco uma pessoa, apenas uma pessoa, lá no grupo que não era elegível, que não deveria estar ali, porque como sistema ela não cabe ali, não porque ela tem algum defeito intrínseco, gente, mas porque não é a melhor intervenção para ela naquele momento, eu acabo comprometendo o sistema inteiro. Tanto é que tem um monte de gente que diz que grupo não funciona, que os grupos são iatrogênicos. Mas a grande pergunta é: você realmente, em profundidade, respondeu essas duas perguntas? Para quê e para quem? Porque se você realmente respondeu essas duas perguntas, há uma alta probabilidade das pessoas aderirem e das pessoas se beneficiarem. É lógico que as pessoas não vão se beneficiar igual, gente, porque nós não somos iguais. Isso é fato. Então, não é porque eu estou buscando homogeneidade de objetivo, que é o nome do conceito disso que eu estou descrevendo, que todo mundo vai se beneficiar igual. É homogeneidade de objetivo, as pessoas não serão iguais. E justamente essas diferenças entre as pessoas é que vão ser muito interessantes. Mas como objetivo, como homogeneidade de objetivo, eu preciso estar muito preocupada em termos de alcançar esse sistema que vai ter um funcionamento saudável. Porque senão, daqui a pouco, eu começo a montar um sistema que eu costumo brincar que ele é natimorto, ou seja, o sistema ele vai se autodestruir. Por quê? Porque cada um vai querer falar de coisas que não tem muito a ver uns com os outros. E nós vamos precisar de uma coisa que seja um elo entre essas pessoas. Eu costumo dizer assim, pense que na tua intervenção individual, tu vai fazer várias intervenções para uma pessoa. Na tua intervenção em grupo, tu vai fazer uma intervenção bem construída para várias pessoas. Então, por exemplo, eu sempre brinco que TCCG não fica hashtag chateada porque ela não trata todos os problemas do mundo daquelas pessoas em um único grupo. Não tem nenhum problema. Hashtag porque eu não sou obrigado, entendeu? Porque, na verdade, o grupo ele vai trabalhar aquilo que é o meu para quê. Para aquele, para quem. Então, se eu tiver isso em mente, Jaqueline, aumenta enormemente que eu consiga alcançar o objetivo. E claro, aí vem outros aspectos, como por exemplo, o fato dos grupos preferencialmente serem fechados, o fato de eu trabalhar com um número máximo de participantes dependendo da modalidade. Então, por exemplo, grupos de apoio e psicoeducação podem ter um pouco mais de participantes, 15, por aí.
no presencial, tá, gente? Porque no online as coisas mudam. Mas eu acho que a Jaqueline vai me perguntar alguma coisa sobre o online. Não é possível que ela não vai me perguntar nada sobre online. Então, eu não vou dar spoiler, porque senão ela vai dizer, tu já respondeu, agora eu tenho mais pergunta. Então, para não destruir aí a organização do evento, não vou falar sobre isso ainda. Mas perguntem, gente, perguntem. Mas sabe então, que a Carla já perguntou aqui no chat sobre o online. Ótimo. Então já, ufa, vamos falar do online. Mas então, antes da gente falar do online, no presencial, né? No presencial, na verdade, o online também pode ser, né? Síncrono ou assíncrono. O que eu quero dizer na vida cotidiana que não é online, aquela que a gente perdeu aí com a pandemia, né? Eu vou trabalhar, por exemplo, nos grupos de apoio, nos grupos de psicoeducação, eu posso trabalhar com um pouco mais de gente, então eu posso trabalhar com 15 pessoas, 17 é muita gente, mas beleza, né? A partir aí dos grupos de orientação e treinamento, por exemplo, é 12 gente no presencial e máximo 10 nos grupos terapêuticos, tá? Então, tudo isso vai aumentando as minhas chances de que as pessoas efetivamente consigam falar, consigam participar, consigam colocar as suas questões, né? Com crianças e adolescentes, a gente também tem que levar isso em consideração. Por exemplo, a gente até pode trabalhar com 10 crianças, mas em geral a gente trabalha com mais terapeutas, né? Mais coordenadores para essa atividade. Então, é importante que a gente leve esses aspectos todos em consideração. Por isso, quando eu vou responder meu para quê e meu para quem, eu já tenho que responder junto. Vai ser apoio? Vai ser psicoeducação? Vai ser orientação e treinamento ou vai ser terapêutica a minha intervenção? Então, tudo isso vai impactar nas minhas escolhas. Ótimo. Eu vou já, então, dar um pretexto para a gente falar um pouquinho do online. Assim, antes de falar do online, a gente queria saber um pouco o que tu vê, né, como terapeuta, e até na pesquisa, assim, de potencialidades e dificuldades que o terapeuta encontra quando vai trabalhar com a TCCG. Tá. Eu posso abrir meu coração para vocês? Pode chorar as mágoas, que a gente também tem mágoas, né, gente? Então eu vou começar o choro agora, em plenas 9 horas da noite. Eu acho que o nosso maior desafio é a nossa falta de formação para fazer grupos. Pronto, me livrei disso. Ai, me sinto mais leve agora. É por isso que a gente te convidou, Carmen, para falar com a gente. Então, obrigada, Jaqueline. Por isso que eu aceitei. Pois é. Então, eu gosto sempre de fazer a seguinte pergunta: quantas disciplinas vocês têm na graduação de vocês que preparam vocês para trabalhar em grupos? 1, 2, 3, 5? E quantas vocês têm para trabalhar individual? 50? 45? 35, vai. E aí, eu acho que esse é o desafio 1. Não consigo ver um desafio mais prioritário do que esse, Jaque. Assim, ó. Tipicamente, infelizmente, a intervenção grupal é vista como a prima pobre da intervenção individual. Ela acaba sendo ofertada em locais onde, em geral, onde se associa a ideia do custo-benefício. Então, ao invés do motivo para fazer grupos ser a eficácia, as evidências que mostram que, por exemplo, nós não deveríamos, alguns transtornos, gente, nós não deveríamos tomar em atendimento individual, nós deveríamos diretamente propor grupos. Eu citei alguns aí para vocês. Mas, tipicamente, nós temos uma tradição de intervenção individual. E essa tradição de intervenção individual, ela acaba nos fragilizando em termos de preparo, em termos de desenvolvimento de competências. Então, tipicamente,
As pessoas que trabalham com grupos, elas fazem treinamento em serviço, ou seja, a vida ensina elas a trabalhar com grupos, porque em algum momento elas se deparam com a necessidade da intervenção de grupos. Então, eu acho que esse é o nosso primeiro desafio. Mas superado esse desafio, eu acho que tem algumas coisas muito legais que são fundamentais da gente levar em consideração. Primeiro de tudo, dessas outras coisas, eu diria que as competências e habilidades da intervenção individual e da intervenção grupal são complementares. Então, por exemplo, competências, por exemplo, de como organizar uma sessão, como avaliar, por exemplo, eu preciso ter uma competência de avaliação da necessidade de intervenção das pessoas para ser um bom terapeuta de grupo. Se eu tenho dificuldade de priorizar intervenções, se eu tenho dificuldade de fazer uma boa avaliação, provavelmente eu vou largar um monte de gente num grupo que não deveria estar todo mundo junto naquele grupo. Então, eu costumo brincar que um bom terapeuta em TCCG, ele é um bom avaliador de prioridades e de encaminhamentos. Por isso que eu comecei falando para vocês das intervenções de menor intensidade e maior intensidade. A outra habilidade que eu acho que é muito importante para um terapeuta de grupo é se libertar. Vai doer, tá, gente? Pode falar mesmo assim? Vocês disseram que podia. Ó, só quero avisar que essas pessoas que estão com a câmera aberta é que disseram que eu podia falar. A outra habilidade é se libertar do nosso narcisismo de intervenções individuais, ou seja, da nossa lógica e crença de que só psicoterapia individual salva. E que, desculpa, gente, é um narcisismo do qual a gente vai precisar se curar, gente, porque há uma infinidade de intervenções que funcionam e nós precisamos estar abertos para essas intervenções. Eu não estou dizendo com isso que agora todo mundo tem que sair correndo da psicoterapia individual, gente. Eu também trabalho com psicoterapia individual, mas é diferente de eu achar que só isso é bom, só isso funciona e só isso tem evidências. Tem evidências e muita gente precisa desse tipo de intervenção. Porém, existe um universo de outras possibilidades que a gente não se especializa, que a gente não olha para elas e depois reclama porque alguém foi lá e sentou na cadeira. Porque vocês sabem, eu não vou citar nomes, mas tem gente ocupando essas cadeiras que a gente que deveria ocupar não ocupa. Então, tem aí um universo de gente, que eu não vou citar o nome, mas você já deve estar ligando o nome da pessoa, que estão fazendo o trabalho que a psicologia deveria estar fazendo, que a psicologia de low intensity, baseada em evidências, deveria estar fazendo e não está fazendo. E o povo faz, gente, faz mal feito, mas faz. Então, acho que essa é uma outra questão. O quanto nós precisamos desenvolver competências no sentido de ver que as pessoas podem se beneficiar de diferentes níveis de intervenção. Só para trazer uma evidência para vocês não dizerem, olha, ela falou tudo da cabeça dela, não citou uma referência, mas só para citar algumas. Né? Uma delas é do Bennett Levy, de 2001, percebam, nada recente, mostrando que várias intervenções, elas podem fazer muita diferença com uma sessão única. E depois tem toda uma literatura sobre intervenções de sessão única. Inclusive, gente, a gente tem a tendência de achar que as pessoas que vão só em uma sessão e daí abandonam o tratamento é porque não gostaram da terapia. Só que a Associação Psicológica Americana fez uma pesquisa há mais ou menos uns 12 anos atrás, mostrando que quando as pessoas foram procuradas para dar entrevista do porquê elas abandonaram depois de uma única sessão, a resposta da maioria, mais de 70% das pessoas responderam o quê? Eu parei de ir porque uma sessão foi suficiente. Lá vão as nossas crenças água abaixo.
Porque nós temos uma infinidade de crenças sobre o que é tratamento de qualidade e isso acaba impactando na nossa formação. Então, Jaqueline, nesse sentido que é fundamental que a gente invista, por exemplo, em habilidades de como organizar, como estruturar uma sessão, como avaliar quem precisa do que e em que nível, por exemplo. Além de outras, claro, competências e habilidades, como, por exemplo, a liderança de um grupo, porque eu preciso trabalhar a questão de liderança, eu preciso ter uma tranquilidade para estar em grupo, né? Porque muitos de nós não nos sentimos tão à vontade dentro de grupos. Então, isso também são competências específicas que eu preciso desenvolver, além das competências voltadas para o manejo dos fatores terapêuticos. Então, como eu lido com a universalidade, como eu lido com o comportamento imitativo dentro do grupo, como eu lido com situações em que talvez as pessoas possam se estranhar dentro do grupo, né? Como elas podem gerar tensões dentro do grupo. Então, todas essas são habilidades que eu preciso desenvolver se eu quiser ser um bom terapeuta de grupo. Ótimo, Marina. Bom, quer dizer, Marina não, Carmen, desculpa. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou pular algumas aqui, porque eu acho que tu já foi respondendo. Só me passaram uma listinha de 15, né, Carmen? Eu gostaria de saber um pouco sobre as técnicas para crianças, né? A Marina nos mostrou algumas coisas e a gente queria saber, assim, como que é as técnicas para as crianças, né? E já te perguntando também como que tu faz esse atendimento com as crianças em grupo e como que os pais são incluídos nesse processo psicoterapêutico. Tá, ótima pergunta. Bom, a gente faz. Bom, primeiro de tudo, por favor, gente, temos evidências de que dá para fazer intervenções em grupo com crianças e adolescentes. Então, assim, as pessoas dizem, não dá, não é possível, não funciona. Funciona e funciona muito bem. Inclusive, o Locke, que é um das maiores autoridades de TCC com adolescentes, ele mostra uma sequência de estudos que, comparando intervenções para adolescentes para diferentes demandas e mostrando que as intervenções para adolescentes para várias demandas são mais eficazes em grupo do que individual. E isso tem muito a ver com essa fase do desenvolvimento. O grupo é muito importante para os adolescentes, para a formação da identidade, para lidar com as vicissitudes da fase, né? Então, acho que isso já é uma dica interessante, assim, para todos vocês que têm interesse de trabalhar com adolescentes, tá aí um bom investimento, né? Os adolescentes, eles tendem a se beneficiar muito da intervenção junto com pares, ou seja, em grupo. E as crianças também. Então, quais são as grandes questões aí? No caso das crianças, eu já dei meio um spoiler, né? Uma delas é que se, em geral, nós trabalhamos com 2 terapeutas em TCCG, com crianças nós trabalhamos com 3, às vezes até com 4. Por que isso? Porque a gente quer pensar, né? A gente quer organizar essa sessão terapêutica de uma forma que ela fique o menos possível parecida com uma aula. Por quê? Porque terapia, ou grupo terapêutico, ou grupo de psicoeducação, ou grupo de orientação e treinamento, ou de apoio, ele demanda a participação das pessoas, uma participação efetiva. Então, se eu, por exemplo, começar a dar uma cara muito de aula, vai virar muito mais um processo instrucional do que efetivamente o sistema grupal poder funcionar na sua plenitude. Então, as nossas adaptações, né, nas técnicas com crianças, elas vão muito nesse sentido em grupo, assim como no individual. Há que ter uma ludicidade, mas as crianças precisam saber que aquilo não é uma brincadeira. Pronto, já me liberei de mais uma coisa que as pessoas sempre se ressentem comigo que eu falo isso. Então, gente, não mintam para as pessoas, não mintam para as crianças. Eu não estou dizendo que vocês mentem, só estou sugerindo que não o façam. Se não o fazem, ótimo. E se estavam pensando em fazer, não façam. Por quê?
Não digam para as pessoas que é um grupo de brincadeiras, não digam para as crianças que a gente vai se reunir para brincar. Elas não são bobas, elas são só crianças, gente. Então, é óbvio que rapidamente elas vão perceber que aquilo ali pode até ter uma ludicidade, mas não é para brincar, é para uma intervenção. Então, a gente às vezes erra dizendo para as crianças que aquilo é um grupo de brincadeiras. Por mais que vai ter os aspectos lúdicos, é fundamental que eu tenha, que eu explique, que eu faça psicoeducação, que eu inclusive contrate, porque as regras são construídas coletivamente com as crianças. Então, é muito importante essas coisas estarem muito claras. E por que tudo isso? Porque quanto mais as pessoas estão autonomamente envolvidas dentro do grupo, mais elas se envolvem. Então, mais elas vão participar. E a outra coisa também que eu preciso me livrar é que as pessoas, elas acham que vai ser aqueles vídeos, sabe, do YouTube, de grupo de criança, que só tem na Austrália, sabe? Ou na Nova Zelândia, ou no Canadá, em que todo mundo fica quietinho e cada um para falar levanta a mão e vai ser assim, todo mundo super assim. Gente, essa não é a realidade. Ou então, se é a realidade do nosso país, eu não sei onde essas crianças moram, porque definitivamente não é aqui em Ribeirão Preto. Porque as intervenções com crianças, elas têm uma dinamicidade. Eu costumo dizer para os meus supervisionandos assim, ó, uma sessão de criança em grupo é sempre uma sessão em movimento. Isso é um jeito engraçadinho de dizer que é uma bagunça, tá? Por quê? Porque a sessão começa num canto da sala e passa por todos os cantos da sala, não fica todo mundo sentadinho, comportadinho. Então, eu preciso entender de desenvolvimento para essa adaptação das técnicas. Então, eu vou usar mais técnicas que passam pelo corpo. Mesmo que eu faça uma coisa super reflexiva, eu vou pedir para ter uma dramatização, para ter alguma coisa, né, um desenho em tamanho natural do corpo da criança, ou várias estratégias que passem pelo corpo, para que elas tenham alguma coisa para fazer em relação a tudo aquilo ali que a gente está discutindo. Então, vai ter momentos reflexivos, claro que sim, mas lembrando que esses momentos reflexivos têm que ser colados com questões bem corporais mesmo também, para que as crianças fiquem motivadas, né, para continuar naquela sessão. Além do que, gente, não adianta fazer sessão longa demais com criança. Por quê? Porque tem um limite, tem uma janela de atenção. Então, eu preciso respeitar essa janela desenvolvimental. Então, às vezes, a gente é tão empolgado, a gente quer botar tudo dentro do grupo. Porque o meu grupo vai salvar o mundo e a gente vai ganhar o Nobel no final do ano ou no início do próximo, no máximo. Às vezes, eu gosto muito desse ditado, né, popular, menos é mais. Tenha objetivos mais focados, use várias técnicas para o mesmo objetivo, que é para não ficar monótono para as crianças, mas lembrando que eu vou ter aí esse tempo limite que as crianças vão se envolver. E no caso dos adolescentes, gente, quanto mais vocês conseguirem lidar com o senso de incontrolabilidade dos adolescentes, mais adesão vocês vão ter. Então, pensando em termos de técnica, o que quer dizer isso? Senso de incontrolabilidade, que também é um conceito que foi cunhado e tem evidências aí nos estudos do Locke, é que os adolescentes, eles têm muito uma sensação assim, ó, eu já sou grande, mas eu não sou grande. Eu já percebo um monte de coisa, mas eu não posso. Para algumas coisas eu sou adulto, para outras coisas eu sou criança. Para algumas coisas eu posso, mas você já pode, você já é grande. E aí, quando eu quero mais liberdade, os adultos de referência dizem, não, mas isso não, porque você é adolescente. Afinal, eu sou o quê na ordem do dia, né? Quem sou eu na fila do pão? É a pergunta que todo mundo quer resposta, né? Então, e eles acabam ficando muito na dúvida de quem são eles na fila do pão. E isso é o que a literatura super cientificamente chama de não quem sou eu na fila do pão, mas senso de incontrolabilidade. Então eu preciso
organizar as técnicas de uma forma que os adolescentes se sintam efetivamente tomando decisões conjuntas com os terapeutas. Então, envolver não só na construção das regras, mas, por exemplo, apresentar 3, 4 estratégias de como nós poderíamos trabalhar isso e deixar eles escolher qual eles querem. Tu te preparou para X, eles podem escolher qualquer uma daquelas X. E isso tudo vai aumentando o envolvimento e também a eficácia do tratamento. Falei demais, né? Não, tá ótimo. A gente queria saber também um pouco como vocês têm inserindo os pais, né, nessa psicoterapia verdade, quando é o esqueci grupo. dessa pergunta. Muito bem. Bom, com os pais, a gente trabalha bastante, né, com crianças, com adolescentes, com pais, a gente faz grupos separados entre eles. Mas isso significa dizer que não dá para juntar? Dá sim. Tudo é o meu para quê e o meu para quem. Agora mesmo, na pandemia, nós passamos a fazer muitas sessões colaborativas, que na verdade são sessões mais familiares, na qual eu tenho a criança, né, o irmão da criança, mais a mãe, mais o pai, às vezes a avó, aproveitando mesmo que a gente está dentro da casa das pessoas, né? Quando a gente vai trabalhando no presencial, tipicamente a gente tem grupos com pais, grupos com crianças, grupos com adolescentes. Por que isso? Justamente porque a gente não quer perder a homogeneidade de objetivo. Mas nós já fizemos também, e tem na literatura, por exemplo, grupos cujo para quê é treinar a habilidade de interação entre pais e filhos. E aí, nesse caso, tu vai ter díades. Então, tu vai ter a criança e um dos adultos de referência, por exemplo. Isso é possível? É. Tem evidências de que funciona? Tem. O grande desafio aí nessa condução, muitas vezes, é a competição entre os pais. Então, eu tenho que estar muito tranquila em relação a isso para manejar. De novo, vejam que é um aspecto de processo. Porque a técnica em si, né, da interação, ela vai ser a mesma. A grande questão é que daqui a pouco eu tô querendo mostrar que o meu filho é muito melhor que o teu, que eu sou muito melhor pai, muito melhor mãe do que tu. Então eu tenho que manejar esse tipo de situação. Mas isso também pode ser uma boa aprendizagem em termos de colocar todo mundo junto no grupo. Só que, de novo, isso significa dizer que eu delineei o meu para quê e o meu para quem com essas características. Eu não peguei aleatoriamente díades e coloquei dentro do grupo. Eu fiz todo um estudo, toda uma avaliação para saber quem era elegível. Então, o que exatamente a gente está querendo treinar? E aí eu coloco essas pessoas no grupo que são elegíveis para esse para quê que eu quero trabalhar. Ótimo, eu vou para a pergunta aqui do chat, então, da Carla, né, que era sobre os protocolos da TCCG podem ser utilizados na modalidade virtual? Se sim, tem que fazer algum ajuste, né? Perfeito. Carla, que pergunta boa! Muito boa. Se vocês me fizessem essa pergunta em setembro de 2019, eu ia dizer: olha, a gente tem evidência sim, mas assim, a gente sabe que a modalidade online compromete alguns aspectos de processo, a gente não sabe exatamente como o processo funciona. Só que daí, em 16 de março de 2020, chegou a pandemia, sambou bonito na nossa cara e segue sambando na nossa cara. E a gente teve que se adaptar, né? E mesmo que a gente tinha já dados mostrando, mas não eram tantos dados assim para a intervenção grupal online. A gente tinha dados. Agora, gente, o que eu posso dizer para vocês é que dá e dá muito para fazer grupos online. Sim, há adaptações. A primeira delas é menos gente. Ao contrário do que a gente possa imaginar, na modalidade online, as pessoas se sentem mais constrangidas a falar. Olha que loucura! Então, isso significa dizer que essa coisa da gente desligar a câmera, desligar o microfone e ficar só observando as outras pessoas, que a gente faz nas aulas, então, a gente não pode deixar isso acontecer no grupo.
Então, isso já faz parte do contrato. Ai, como você é inflexível, professora. Desculpa, gente. Nesse termo, temos que ser inflexíveis. Se tu tem um paciente que tu entrevista para grupo e ele te diz que ele não se sente à vontade para abrir a câmera dele, ele não é elegível para grupos online. Ou ele vai para grupos presenciais ou ele vai para atendimento individual. E tá tudo bem. Lembra? Já disse para vocês, TCCG, não fica a hashtag chateado que ela não vai dar conta de tudo. Tá tudo bem. Há limitações. Então, uma das coisas, a gente está fazendo agora desde março do ano passado, intervenções em grupo com crianças, com adolescentes, com adultos e com idosos. E sim, é impressionante o quanto dá certo, mas tu tem que fazer algumas adaptações. Uma delas é esse número de pessoas, a outra tu tem que fazer uma sessão antes de preparo para ter certeza que as pessoas têm acesso, assim como tu faz no individual, tu vai precisar que as pessoas se familiarizem com a plataforma, então tudo isso também impacta. E a outra coisa, gente, o tempo. O tempo da sessão, ao contrário do que a gente poderia imaginar, que no online ela pode ser mais curta, é o contrário, ela precisa ser um pouquinho mais longa. Por quê? Sabe essa coisa que acontece quando eu paro de falar? Que a Jaqueline fica esperando para ver se eu vou continuar ou não? Então, isso acontece nos grupos também. Então, as pessoas, elas ficam... É a minha vez ou não é a minha vez? Falo eu ou não falo? E é muito interessante, porque no presencial, tipicamente, nós somos muito mais mal educados, né? Nós falamos uns por cima dos outros, assim, loucamente, né? É ou não é, gente? Ou é só aqui? Ou só lá em Bagé? Porque eu sou de Bagé, como vocês sabem, né? Então, é só lá em Bagé que isso acontece. Ou isso acontece aí com vocês também. Então, considerando esse tipo de coisa, acaba que vai impactar bastante na nossa condução do grupo, em termos do tempo mesmo do grupo. Então, o número de participantes impacta, em termos de tempo do grupo impacta. Com as crianças, por exemplo, a gente trabalha com bem menos crianças, bem menos. A gente vai trabalhar em torno de 5 crianças, 4 crianças. Até porque tem toda uma estrutura de organização por trás para as pessoas estarem prontas para a sessão, né? Para as crianças estarem prontas para a sessão. Então, realmente tem aí esses ajustes. Mas funciona? Funciona muito. E aí eu quero dar uma notícia boa para vocês. Uma outra diferença do online para o presencial. A adesão é maior. As pessoas faltam menos. Quem falta é porque vai desistir mesmo, gente. Ai, que dor. Então, a pessoa realmente está desistindo de participar daquele grupo. Então, parece que nós temos menos desculpa para não participar da sessão. Sabe como é que é? No presencial é o trânsito, é a vida, são os OVNIs, a insustentável leveza do ser, porque choveu, porque fez sol, porque geou, porque caiu neve. No online, em geral, as pessoas, quando elas faltam, é porque realmente elas não estão se identificando com aquele grupo, não está dando certo, ou porque elas têm mesmo uma coisa que foi marcada no horário do grupo e elas não vão mais poder naquele horário. Normal, as pessoas têm as suas demandas, né, cotidianas, com as quais elas precisam lidar, né? Então, essas são algumas diferenças. Tem mais um ponto, e eu paro de falar. Existe um lado que é bem desafiador para a gente em termos de processo, que é o seguinte. Por exemplo, eu estou vendo a carinha de vocês, mas eu não sei para onde vocês estão olhando. Se nós estivéssemos no presencial, eu saberia. Porque, na verdade, vocês podem estar olhando para a câmera, vocês podem estar olhando para a minha imagem, vocês podem estar olhando para um celular, vocês podem estar olhando para N coisas. Então, por um lado, isso é um desafio em termos de processo. Por outro lado, também tem um lado bem bacana, que é o seguinte: no presencial, eu tenho visão periférica, mas quando eu estou prestando atenção na pessoa que está falando, eu só tenho visão periférica. No online, tá todo mundo aqui, ó, na minha tela, ou seja, nada me escapa, né? Se as pessoas começarem a bocejar, se as pessoas começarem a dormir,
tudo isso não vai se perder da minha vista, porque tá tudo na minha cara. Então, eu perco por um lado, mas eu tenho ganhos por outro. Como tudo na vida, né, gente? Isso é ser flexibilizado nessa vida, é saber que tudo tem seus lados, né, seus prós e contras. Então, no online também a gente vê várias possibilidades, vários aspectos bacanas e vários aspectos que são mais desafiadores. Ah, legal, eu acho que o pessoal ficou feliz em saber, né, gente, que tá dando certo os grupos online, porque é uma coisa nova, né, Carminha, assim, de 2020 para cá, porque antes, que nem tu falou, a gente fazia por alternativa e agora por obrigação, né, pelo momento, e talvez é uma tendência que vai ter a opção do nosso paciente participar de grupos online ou de participar presencialmente, e o protocolo Sim. foi, né, adequado das duas formas. Sim. Pelo avanço da hora, eu não vou poder fazer todas as perguntas, né? Mas assim, aqui no chat o pessoal tá super parabenizando, né? Porque eu acho que tu não consegue ver o chat, né, Carmen? Tu entrou como convidada, né? Consegue? Eu não tentei. Tá, Mas mas aparece um negócio aqui para mim que talvez seja o chat. tá, as pessoas, né, estão super elogiando, falando que Ah, a fala tá obrigada, muito gente. maravilhosa. Algumas pessoas pedem bibliografias, referências, né? Eu sugiro que entrem no currículo Lattes lá da professora Carmen, né? Digitem lá o sobrenome dela direitinho. E aí vocês vão ter acesso aos artigos dela, aos livros dela, e vocês vão ver os autores que a Carmen citou aqui também, os trabalhos que ela tem feito. Eu sugiro que vocês entrem no currículo Lattes, né, para a gente não ter que ficar colocando aqui no chat referências, porque vocês viram que a professora Carmen trabalha muito tempo com isso, então ela tem bastante material lá, vocês se divirtam, né? E uma última pergunta que eu achei bem interessante, eu só queria que tu falasse se sim ou não, né? Que a Bianca fez aqui no chat, é se o terapeuta individual do paciente pode ser coordenador do grupo que ele também tá, que o paciente também está inserido, né? Então o paciente faz a terapia individual, faz a terapia em grupo. Pode ser o mesmo terapeuta? Pode, mas isso tem que estar contratado. Então, isso tem que ser bem avaliado. Por exemplo, se tu tá. Tudo na vida depende, né? Vocês já perceberam? Tudo tem um depende. Então, de novo, sim e não, né? Sim, desde que a gente contrate, sim, desde que a demanda desse grupo seja uma demanda que comporte essa dupla relação, e principalmente nós temos que falar com os pacientes sobre essa dupla relação e perguntar para eles também como eles se sentem nesse cenário, né? E não vamos esquecer de que a gente precisa perguntar isso também para os terapeutas, porque existem terapeutas que não se sentem à vontade de ter duplo papel. E aí, nesse caso, você não deveria fazer. Se você não se sente à vontade, se você tem dúvidas sobre isso, melhor você deixar por enquanto, né? E não fazer. Porque normalmente a gente, por exemplo, no LAPIC, nós temos pacientes que estão ao mesmo tempo em grupo e ao mesmo tempo individual, com o mesmo terapeuta. Mas sempre isso é muito claro, a gente fala muito abertamente sobre isso, como cada um vai se sentir, como é que dificuldades as pessoas anteveem, né, que poderiam acontecer. Então, mas a literatura não contraindica, a literatura de TCCG não contraindica que uma pessoa que faz terapia individual com o mesmo terapeuta do grupo, certo? Então, não há uma contraindicação, mas sempre vai se avaliando também caso a caso. Tá ótimo, então. Então eu vou encerrar com essa pergunta, tá, gente, em função do horário. Agradecemos muito, imensamente. Vamos dar palmas aqui, que a gente pode mandar palmas aqui que tu recebe, ó. É Mandem mesmo? Cadê que eu tô aplausos vendo, aí. Não gente? consegue ver os aplausos assim na Ai, tela. não vejo, não vejo. É que eu não Mas estou muito acostumada com essa plataforma. Deve ser um tu te... probleminha da peça que fica na frente do computador, sabe como é que é? Mas a gente também, né, tá sempre se acostumando e sempre instala uma atualização nova nesse Teams, né? Brincadeira. Quando a gente se acostumou, ele mudou. Com certeza, com Mas certeza. enfim, Carmen, a gente ficou super honrado de ter aceitado o convite, muito feliz mesmo em ter aqui, super honrados, né, de ter uma pessoa tão qualificada aqui no nosso evento.
E agradecemos muito a tua participação e, obviamente, que quando tu tiver uma brechinha na agenda, a gente sempre vai te convidar para vir aqui falar com a gente, tá bom? Maravilha, vai ser um prazer. Desejo todo sucesso aí para vocês. E, bom, deixo aí como principal desejo que vocês possam fazer a diferença na nossa sociedade e ajudar muita gente a ser mais feliz nessa vida. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra, então, agora para a Luana e para a Fernanda, que vão fazer o encerramento do evento, tá bom? É com satisfação, então, né, por esse evento ter ocorrido, que vamos dando encerramento dessa segunda noite da nossa quarta jornada de terapia cognitivo-comportamental. E queria agradecer imensamente a toda a comissão organizadora pela dedicação e pelo carinho investido por todos vocês. Também a todos os professores da casa, sempre dispostos e bem parceiros. E a todos os palestrantes, com muito carinho, por terem possibilitado essas 2 noites, com esse espaço de troca, de interação e muito aprendizado. Muito obrigada também a todos vocês que participaram, que estiveram conosco até esse momento e fizeram esse evento possível. Faço agora um agradecimento especial à comissão organizadora do nosso evento, né? As alunas Bianca, Bruna, Carolina, Meiriane, Georgia, Juliana, Letícia, Luana e Renata, e aos professores Ilana, Jaqueline, Melina, Murilo, Priscila e Saulo. Que continuemos a nos encontrar em momentos repletos de significado e aprendizagens como este. Um obrigado e uma boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.